esse time seguro, vai amadurecer esse jogo seguro. Se com o tempo conseguir ir soltando o freio de mão, então, meu Deus do céu, né, cara? Vira bitrem na descida e fazendo. Eu não opinei sobre a questão do Gabigol que você falou, eu vejo assim. Até essa substituição, para mim, passa um pouco de quão morno foi o jogo. Essas marcas fruto de uma equipe toda. E que fez gol em todos os jogos. Hoje fez com ele anulado. Contra o Vasco. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso, tricolor, que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que você não fala hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? Terminou agora há pouco, a bola parou de rolar no Maracanã e lá deu empate 0-0 no Fla-Flu para mais de 50 mil pessoas. Com esse resultado, o Flamengo, que havia vencido o primeiro jogo por 2-0, avança à final do Campeonato Carioca. E boa noite, Mansur. Seja bem-vindo mais uma vez ao Troca de Passes. Jogo xoxinho nessa noite, não, Mansur? Boa noite, eu tô sendo exigente demais. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Não tá, não. Acho que tem duas análises que a gente pode fazer. Uma é pensar na classificação do Flamengo. Os 180 minutos de confronto, a diferença entre os dois times foi clara, foi até grande em muitos momentos no balanço final dos 180 minutos. Acho que a classificação do Flamengo é absolutamente justa e justificada pelo que foram os dois jogos. O jogo de hoje, para mim, ficou muito abaixo do que eu imaginava. Nem que fosse por uma exposição maior do Fluminense, permitindo que o Flamengo aproveitasse mais os espaços, nem que fosse pela tentativa do Fluminense de criar mais no campo ofensivo, tentando passar por uma defesa muito forte que o Flamengo vem mostrando na temporada. Eu acho que os dois times hoje tinham propostas muito diferentes, que a gente pode dissecar daqui a pouco, e nenhum deles conseguiu realizar o que pretendia. Isso resultou num jogo muito abaixo do que a gente esperava. O Flamengo, o Mansur estava falando aqui sobre a defesa, o Flamengo chega a 10 jogos sem levar um gol. E o Rossi... 10 jogos sem levar o gol, e o Rossi hoje... No minuto 80 do jogo, o Rossi chegou a 960 minutos sem levar gol, é um recorde na história do clube, chegou a 965 no minuto 90. Era do Cantarelli, é isso? Cantarelli. Isso aí. Ele hoje é o recordista histórico do clube. Então o Rossi escreve também seu nome para a história, com a ajuda de todo o time, né? Porque esse Flamengo tem se mostrado muito seguro defensivamente. Hoje foi assim também. E o Rossi, para evitar gols do Fluminense, não precisou sujar o uniforme, né, Alex? É isso que chama a atenção, porque o Fluminense teve sim as suas chances, foram 3 chances mais claras de gol, mas nenhuma delas acabou indo na direção do gol, né? Teve o chute do Renato Augusto na forquilha, na trave, uma chance com o John Kennedy, que o Varela dá um toquinho, ele estava de frente para o Rossi, a bola acaba saindo na linha de fundo, e o Renato ainda teve uma oportunidade no começo do jogo para fazer o gol e a bola também saiu. Ou seja, o Rossi está tendo vida fácil por enquanto no Flamengo. Ou não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Hoje ele teve vida fácil, né? A gente vai vendo a estatística, chute, finalização no gol, assim, realmente para ele trabalhar. Acabou sendo pouco para um time dessa qualidade, para um jogo desse tamanho. O Flamengo, beleza, foi lá, estava com o resultado e acabou forçando realmente alguns outros erros do Fluminense. Mas a gente tem até falado sobre a questão do Fluminense, não é questão de criticar, pegar no pé. A gente está analisando o momento e ainda está tentando contextualizar a vinda de tudo que eles conquistaram no ano passado. Mas o momento a gente tem que ver, e o momento realmente eles não está tão inspirado assim, né? Não está tão inspirador e é por isso que não conseguiu o resultado. Já teve clássicos naturalmente melhores, e por isso que ele está 13, o Fluminense está 13 clássicos sem vencer. E o Mansur falou bem, tudo a questão do propósito, ideia, a execução acabou não acontecendo. O Flamengo acabou construindo algumas chances nessas roubadas de bola, que em algum momento conseguia pressionar, outro não. A quantidade da posse de bola do Fluminense, sem essa inspiração, realmente ficou um pouco assim, até na frente da área, que a gente já viu o Fluminense um pouco mais lúcido, mais criativo, mais construtivo. Então, individualmente, coletivamente, só a questão do domínio maior da posse de bola acabou fazendo com que o jogo tivesse poucas emoções, vamos dizer assim, nesse sentido. E o Flamengo jogando com o regulamento debaixo do braço, como a gente fala.
e tentando espetar em algum momento com o perigo da qualidade que tem, mas o jogo foi ruim, principalmente no segundo tempo ainda, acho que piorou. É verdade. Fiquei com uma dúvida, você sabe, Mansur, Alex, amigos do Troca, porque o Flamengo fez algo no primeiro jogo que chamou muito a atenção pela qualidade que foi feita, a pressão na saída de bola do Fluminense, né? Hoje, quando fez, não conseguiu ter sucesso. Ô, Mansur, você acha que foi uma estratégia do Tite de, às vezes, deixar o Fluminense sair e trazer o time mais atrás? Ou foi um Fluminense que melhorou a sua saída a ponto de fazer com que essa pressão do Flamengo não fosse tão bem sucedida? Então vamos lá, eu acho que a gente tem que passar aí pelo que eram as propostas dos dois. O Flamengo tentou em muitos momentos pressionar o Fluminense na frente. Acontece que o Fluminense mudou, pelas características dos jogadores que entraram, o Fluminense acabou mudando a sua forma de tentar sair de trás. Quando entra o Marquinhos, o Diniz não buscava, é evidente que ele assumia um nível de risco dos momentos em que o Marquinhos precisasse defender como lateral. Mas, para mim, claramente, a ideia não era ter o Marquinhos como um lateral convencional. Porque a dupla de zaga, ao contrário do que a gente imaginava, não era André com o Manuel, era Martinelli com o Manuel. Surpresa, né? Mas a gente discutia na semana passada que era diferente ter o André como zagueiro num jogo em que o Fluminense só fosse atacar um adversário colocado todo atrás e fazendo um muro na frente do gol, ou colocar o André de zagueiro num jogo em que o Fluminense era atacado, porque ele tem dificuldade nas funções específicas do zagueiro. Talvez o Diniz tenha entendido que o Martinelli faz melhor. O André vinha para entre os dois para participar da saída de bola e o Marquinhos podia ter uma função mais avançada. Por quê? Quando o Fluminense compromete muitos jogadores nessa saída de bola para ter superioridade sob a pressão do adversário, muitas vezes fica sem escape. O Marquinhos era mais um junto com o Arias, junto com o Keno, para receber as costas da pressão e tentar arrancar. O que faltou ao Fluminense, e aí por isso eu acho que a gente teve a sensação de que a pressão do Flamengo hoje foi menos bem sucedida do que no último jogo. O que chama atenção no Fluminense, e aí estou totalmente de acordo com o Alex, quando ele consegue, a partir daí, se colocar no campo de ataque, como tem faltado ao Fluminense transformar o volume em chances de gol. O Fluminense hoje repetia algumas coisas que são da sua característica. Tentava juntar, especialmente do lado direito, Keno, Arias, o próprio Marquinhos, o André por ali, juntando os jogadores, Lima eventualmente. Agora, hoje buscava muito mais inversões de jogo, né? Tentando buscar os lados de uma defesa do Flamengo que protege muito bem o centro. Isso com muita frequência nos jogos do Fluminense. Sim. Essas inversões estão muito frequentes nos jogos, né? Acho que tá natural. Pode ser uma das mudanças que ele deve estar vendo, enxergando. Se ele fizer a mesma coisa sempre, uma hora você é mais. E outra, se você tem lá um exemplo, coloca o Marquinhos, que não é para ser um lateral, mas desde a construção, e a gente vinha conversando. Se eu consigo estourar com um jogador igual o Marquinhos essa pressão, que foi muito bem feita e tinha 3 atletas muito próximos. Então, isso é a capacidade do Tite, do Flamengo, de fazer, de executar. Então, você jogar sem a bola, nem sempre é fácil, porém, também é uma qualidade, é uma estrutura com qualidade interessante de você ver. E o Marquinhos também não conseguiu fazer isso. Só que ele não foi bem no jogo também, Ele não foi. Então, você pegar Marquinhos no sentido, Marcelo, também para ser criativo, o Keno e o John Kennedy, principalmente se a gente for pegar, esses caras acabaram deixando muito a desejar assim, nesse sentido, porque a hora que você precisa da bola, você precisa ter inspiração. E o Marquinhos aberto realmente possibilita, por quê? Para tentar pegar, porque como o time do Flamengo é muito estruturado, a hora que eu tenho a oportunidade de sair de algum desse setor, eu preciso atacar rápido. Isso o Fluminense, em muitos momentos, teve até possibilidade, numa virada de bola, às vezes voltava, ele se estruturava de novo. Então, o Flamengo parece que teve um certo conforto no seu sistema, mas é óbvio que em algum momento o Fluminense conseguiu chegar no último terço. Só que é ali que precisa realmente de mais lucidez e está faltando poder de fogo. O Fluminense não consegue transformar esse volume. Hoje tem uma questão, o Flamengo faz muito bem todo esse trabalho de defesa da área, né? A última linha dos 4 homens sempre mais fechada, impedindo que a bola passe entre os zagueiros, que se encontre em corredor. Muitos passes foram cortados ali pela defesa. Bloqueia muita bola, causa muito impedimento no adversário também, porque tem uma coordenação dessa saída que é muito bem feita. Quando a bola ia para o lado, você sempre tinha uma dobra que era de marcação no momento exato, muito bem feito. O Flamengo faz muito bem esse trabalho. E aí, assim, agora achei o Flamengo muito conservador no jogo, assim, sob o ponto de vista de um time que tinha vantagem, natural você eventualmente proteger um pouco mais, natural que o adversário vai se lançar mais. Estava muito desenhado no jogo que o Fluminense, ao tentar atacar, ia se expor mais do que o normal. Já é um time que, nessa balança, né, de riscos e de precauções, o Fluminense assume muito mais os riscos do que as precauções. Que o Fluminense ia se expor muitas vezes com os 2 zagueiros e 2 laterais muito à frente.
Estão ficando deixando só 2 homens na última linha defensiva quando o Flamengo recuperava a bola. É claro que a bola longa, ela era uma possível receita de sucesso desse jogo. Sim. Agora, ela não podia ser a única estratégia, né? O Flamengo pode oferecer mais do que isso. O Flamengo o tempo todo esticou a bola. O Flamengo também Ficou pouco faltou com a bola lucidez, hoje, faltou. exato, com a bola. O tempo todo tentando acelerar essa bola longa, para tentar encontrar as costas da defesa do Fluminense. Houve um momento que o Pedro teve vantagem com o Martinelli, houve um momento em que o Arrascaeta pôde arrancar para tentar o último passe, houve esse lance que a gente está vendo nesse momento, que vai resultar no gol anulado do Pedro por causa da falta do Luiz Araújo no Arias, no Keno, perdão, nesse lance aí. Mas era retrato do que o Flamengo buscava no jogo. Mas dava para esperar que o Flamengo tivesse outras soluções. E sabe o que pode acontecer? Para tentar explorar esse espaço. Não deveria acontecer. Mas o fato dele ter o 2-0, você está no campo, você consegue ter a sensação de domínio do jogo. É impressionante, Mansur, assim, ainda mais nesse nível, com esses jogadores. E o Flamengo parece que muitas vezes ele teve, sim, muito cômodo. Muito cômodo. Porque, se eu errar, parece que não estava naquela energia de aproveitar esse momento para ganhar o jogo, a partida. Eu tenho a impressão de que quando o Fluminense teve a chance de ter a jogada individual como arma para criar perigo realmente ao Flamengo, não conseguiu. Porque o Marquinhos, por exemplo, me lembro de pelo menos 3 oportunidades no primeiro tempo em que ele estava 1 contra 1, trouxe a bola para dentro e acabou optando por um cruzamento. Em vez de tentar o drible, ele tem essa qualidade, né? Ao invés de tentar o drible, tentar passar pelo marcador e aí desmontar um pouco da defesa do Flamengo, ele acabou optando pelo cruzamento. E teve um lance que para mim é muito característico, inclusive do futebol brasileiro. Um contra-ataque, 4 contra 3, raro você ter uma superioridade numérica contra a defesa do Flamengo. Eram 4 contra 3. O Marquinhos consegue driblar o marcador para dentro, né? Trouxe para a canhota. E ao invés, porque ele tinha se livrado do marcador, ficariam 4 contra 2. Ele prefere se jogar e pedir uma falta que não aconteceu. Era um lance que poderia causar perigo, mas por essa mania do torcedor, do jogador brasileiro, ele preferiu se jogar para tentar uma falta do que continuar no lance para criar algum perigo. Então, nas jogadas individuais, o Fluminense também não conseguiu levar vantagem sobre a defesa do Flamengo. E é algo que o Fluminense faz muito bem, né? Porque o Fluminense tem o drible com o Keno, tem o drible com o Arias. Hoje, no caso do Marquinhos, poderia ter o drible com o Marquinhos. E isso não aconteceu em quase nenhum momento do jogo, né? O John Kennedy fez um jogo muito abaixo hoje, muito abaixo. Não conseguiu quase criar nada. Ele até teve uma oportunidade no segundo tempo, que o Varela chegou muito bem, ele estava na frente do Rossi, né? Mas foram algumas atuações abaixo, né? Keno, Marquinhos, Marcelo, John Kennedy, né? Isso o Renato ainda conseguiu fazer algo com o Arias, assim, mas tem até o lance do Marquinhos, que ele praticamente toma coragem de levar para o fundo, que é em cima do Cebolinha, ele consegue um escanteio, né? Isso. Ele vinha, só trazia para dentro. É isso que eu falo, que na leitura, nesse mapeamento que a gente faz do adversário, Mansur, você pegou o controle dele. Ele marcava aqui, de repente ele vinha. Era onde dobrava, ele tocava para trás. Vai ficando cômodo realmente para o marcador, né? E veja, quando a gente fala do... Eu concordo com a questão das soluções individuais também. Agora, o que eu tenho estranhado é que é algo que o Fluminense fazia muito bem. Foi o lance de mais perigo do jogo, assim, acho, né? Foi. Mais perto, assim, que o Lima acabou salvando junto com o Fábio, né? E, aliás, essa é uma questão que depois, esse tipo de lance que a gente está vendo agora, é um que a gente vai debater depois, quando debater o gol anulado, por uma questão de critério dentro do jogo. Mas isso é uma outra discussão para quando a gente falar da arbitragem. Quando a gente fala do... Eu concordo com a questão da individualidade, mas acho que uma coisa que era muito característica desse Fluminense, muito natural para o time, que era você juntar, tocar e passar. E isso gerava uma incerteza no adversário, como ele tinha muitos jogadores para defender no mesmo setor. De quem ia ser o jogador da ultrapassagem, porque vários poderiam fazer esse movimento. O Fluminense não tem conseguido produzir esse tipo de jogada com frequência, mesmo quando junta no setor. Coletivamente, as jogadas não acontecem, né? E olhando os melhores momentos que a gente está passando, assim, mesmo entendendo que o Flamengo foi pragmático, cauteloso, ou até mesmo que dava para esperar um pouco mais de repertório em relação à forma de sair de trás, ainda assim eu acho que no primeiro tempo, que era o momento em que o jogo estava um pouco mais na mesa, né? Porque no segundo tempo, a partir de 15, 20 minutos, estava claro que a vantagem não ia ser tirada. Mas ali o Flamengo ainda assim teve para mim as melhores chances do jogo.
Mais sustentado, mais estruturado. Teve as melhores chances. Mas ainda assim não era um jogo vistoso. Mas Porque se a gente pensar, chance do Fluminense no primeiro tempo foi do Renato Augusto. Renato Augusto. Né? É isso. Fora essa, não houve uma outra aconteceu. grande... Não aconteceu. Né? E a bola perigosa do Renato Augusto no início do segundo tempo Foi de longe. foi de longe. É um belíssimo de um chute. Aliás, e é um lance que prova o quanto faz pouco sentido a estatística 0 chute no alvo, né? Porque dá uma ideia de que não houve Trave perigo. é fora, né? Trave para a estatística é fora. Isso dá a ideia de que não houve perigo. Mas lógico que aquele lance é perigoso. Quer dizer, não é uma situação clara de gol, mas é um lance que, um pela belo qualidade lance, técnica do jogador, se torna muito perigoso. Mas, fala, Alex. assim, para tentar seguir nesse rumo, se você for pegar... E com o Ganso, ele acaba realmente, o Fluminense tendo um pouco isso, porque ele tem a posse de bola, ele fica de frente, alguém vai ocupar espaço. Ele é usado para ser aquele passe de retorno, para desencaixar a marcação e ele fazer isso. Isso o Fluminense também não tem conseguido fazer com essa excelência dele. Você pega muitos passes errados, se a gente for falar, até que o Marcelo tentou, não era um bom posicionamento do Keno, do Arias, às vezes do John Kennedy. Ele acabava forçando, então até o posicionamento deles em campo já não estava fluindo dessa mesma forma. É pela característica do Renato, ele está ficando mais afundado ou não, que ele tem, lógico que ele tem o lado de articular ou é diferente do Ganso, mas é óbvio que é coisa que o Fluminense ele vai ter que ajustar e por isso acabou não funcionando. O time de onde você está com a bola e ocupar espaço na hora certa, a hora que eu estou com a bola ali com jogadores talentosos, você vê que não teve infiltração, uma tentativa Isso de o Fluminense fazia muito bem, né? Muito fácil. E aí fica muito claro o quanto o Samuel... É difícil, né? Assim, o torcedor está em casa e fala assim, mas não é possível, o Samuel Xavier vai fazer essa falta toda. Ele faz muita falta. Porque ofensivamente, o que ele cria de oportunidades de chegar à linha de fundo, de fazer um passe para trás quando ele consegue cortar essa linha, porque talvez, eu não sei a estatística, mas a impressão que eu tenho é que o cara que mais faça isso no Fluminense, de atacar a última linha adversária, talvez seja o Samuel Xavier, porque ele faz isso com muita qualidade. E ele faz isso seja aberto ou seja por dentro. Ele tem um time impressionante. Uma compreensão desse jeito de jogar, que é muito particular, que fez ele ser uma peça tão importante, né? Porque ele faz funcionar muito. Esse toca e passa, para alguém infiltrar sempre as costas da marcação adversária. Outra questão que me chamou particularmente a atenção a respeito do Flamengo é o quanto o Gabigol está escanteado, né? Porque se a gente for pensar que hoje o Tite opta pela entrada do Bruno Henrique pelo lado direito, né? Com o Cebolinha ele tirou o Luiz Araújo, ficou Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. E aí ele vai substituir o Pedro em determinado momento. Mas quem entra? Não o Gabigol. Ele entra com o Vitor Hugo. Vitor Hugo vem para a ponta direita. O Bruno Henrique vai fazer a função do centroavante. Isso. Tem que entender se tem algo da questão física. O Gabigol não foi relacionado. Então, mas aí, né, Mussur, a minha dúvida é, pode até ter a questão física, mas já era final de jogo, se ele não tinha condição de jogar 15 minutos, ele pode ser que ele estivesse no banco para uma eventual necessidade de o Fluminense conseguiu reverter o placar e você vai para o momento final do jogo precisando muito, você conta com um jogador de experiência, acostumado a decidir jogos importantes, e você coloca aquele naquele minuto. Com o jogo resolvido, um jogador que está recém-retornado de uma recuperação, não joga, 25 de fevereiro, o Fla-Flu, que o Flamengo vence por 2-0, não o da ida da semifinal, o da fase de classificação, talvez completar esse processo todo e voltar mais intenso. A gente vai ter um espaço razoável agora até o primeiro jogo da final, talvez tenha sido isso. Tô supondo, né? A gente não tem todas as informações. Me chamou bastante atenção o fato dele não ter saído do banco. Vou mostrar o lance mais polêmico do jogo aqui para vocês, né? Que foi o gol anulado do Flamengo e a consequente marcação da falta a favor do Fluminense no Keno. Para mim, é um lance de falta muito clara no campo, minha interpretação. A falta foi muito próxima, foi muito fácil de ser marcada, ele estava muito próximo do lance. E a gente fala muito da falta brasileira, para mim não é uma falta brasileira, porque houve um empurrão com o Keno em projeção para frente, e quando você está correndo, quando você é empurrado dessa maneira, você perde a passada e perde o rumo da bola ali. Para mim a falta é claríssima e devia ter sido marcada na hora. A intervenção do VAR, na minha opinião, é muito correta nesse lance para corrigir um erro, para mim, bastante importante do árbitro. Mas queria ouvi-los, meus amigos. Eu acho que assim, uma vez chamado pelo VAR, é difícil não marcar a falta, né?
Você vai olhar. Eu acho que é um lance menos claro do que você coloca, eu acho que é um lance sutil, acho que é um lance que tem uma dose de interpretação, mas é falta. O que às vezes eu questiono quando o VAR brasileiro tem esse sarrafo de intervenção nesse nível, é o quanto ele altera o nível de interpretação, o critério do jogo para os outros 89 minutos. Por exemplo, cito aqui um exemplo claro para mim. Há uma sucessão de lances de bola alta na área do Fluminense no início do jogo, na parte inicial ainda do primeiro tempo, em que o André, com o Léo Pereira, o André agarra o Léo Pereira sucessivamente nos lances, na frente do árbitro. E no sarrafo dele, no sarrafo que ele adota para a marcação dos lances, o lance segue. Normal. Então, o VAR termina por intervir e alterar um critério que está norteando o restante da arbitragem. Então, mas esse ponto e aí, eu até concordo. Ao chegar no vídeo, ele termina se decidindo por um lance que no critério que ele está aplicando no resto. Por isso que eu acho. Então, eu tive por isso uma que eu visão não diferente concordo hoje nesse aspecto. Por isso que eu não concordo com o nível de intervenção que por vezes o VAR tem no Brasil. Ainda que seja importante dizer que há uma mudança recente de recomendação de que a história do erro claro e óbvio, ela já ficou, de certa forma, para trás. Hoje, há uma recomendação de se intervir para tomar a melhor decisão em cada lance. Sob esse aspecto, dá para compreender a chamada e dá para compreender a marcação. A minha visão diferente sobre esse jogo é que teve os lances de agarrão na área, sim, foram claros. Mas esse árbitro, aliás, como tem acontecido no jogo de hoje, achei que ele estava pecando pelo excesso, como já tem sido peculiar. Foram muitos cartões amarelos distribuídos, muitas faltinhas marcadas. As faltas no jogo foram 18. Então, mas ele o número brasileiro não é tanta falta. Mas as faltas que às vezes não aconteciam. O critério, por exemplo, o gol do Botafogo, né, que naquele jogo, acho que o critério era bastante diferente do de hoje, que o árbitro estava deixando o pau comer. Claro, é uma situação no diferente. Botafogo e Bragantino, o pau estava comendo e o árbitro não marcando nada. E aquela falta, que talvez alguns tenham achado falta, para mim, naquele lance não houve a falta. Porque foi o jogador do Bragantino claramente estava pedindo a falta, não foi o caso do Keno. Ele não tinha o que fazer, sentiu um encostão nas costas e se projetou. Hoje não, o Keno estava em projeção para frente, querendo jogar e foi empurrado. E acho que os critérios das arbitragens no jogo do Botafogo de hoje, para mim, eram diferentes. Hoje ele estava marcando faltas que eram faltas, não eram faltas, eram faltas. O do Botafogo não marcava nem o que era falta, realmente ele não estava marcando. Por isso acho que há uma diferença grande se a gente for comparar a falta do gol do Botafogo e o lance do gol do Botafogo e o lance da falta que foi marcada hoje. A gente pode falar de coerência, ainda mais se tratando de o árbitro, como o jogo do Botafogo e o Red Bull Bragantino, que era... não marcava nada, né? Mas ali ele não marcava nem o que era, né? Nem o que era, exatamente. A arbitragem ruim ali ele lá pra mim. subvertia a regra do jogo, ele não fazia o trabalho dele. Sim, por mais que fosse Conmebol, né, um árbitro sul-americano não tem nada a ver, mas a coerência de árbitros brasileiros, até brasileiros que vão às vezes apitar a Libertadores ou Sul-Americana, eles também apitam um pouco de uma maneira diferente. O fato é que esse lance, eu acho que é falta, porque é igual o lance é sutil, eu concordo contigo. Seria diferente se ele estivesse procurando o corpo para poder, de repente, ele tomar esse mínimo deslocamento. Ali ele vai, ele não está totalmente equilibrado, ele toma o lugar, ele quer prosseguir, ele não cava a falta, ele é empurrado e ele desequilibra. É a impressão que eu tive, exato. Tá, então aí eu acho que não é problema a falta, ele está muito perto para julgar. Como ele estava perto, ele depois julgar que é falta aquilo que ele julgou que não, foi no ombro, no ombro não foi nas costas, né? É estranho até por isso. Então, às vezes, eu acho que a arbitragem ela é questionada, não é porque a gente também quer saber tudo daqui analisando depois, a gente sabe que não é fácil, mas eles realmente, às vezes, pecam nisso. Às vezes, em um jogo, em algum momento, ou no mesmo jogo, ele dá um tipo de falta que em alguma outra circunstância Agora, não. Seria bom, quando a gente tiver o áudio, se for divulgado, que eu fiquei com uma enorme curiosidade. Ele vai ao monitor, vê o lance, volta, né? Aí ele volta, começa a sinalizar a marcação e de repente dá meia volta. Sabe qual foi a impressão que eu tive? E vai olhar o impedimento. Isso. Só que se o lance anterior ele já tinha definido pela falta, o lance do impedimento não existia. A impressão que eu tive foi o seguinte, ele ficou tão focado na falta
que depois ele se esqueceu de ver se realmente iniciava a jogada do gol com a velocidade. Será que ele foi ver se era o mesmo lance? Isso, eu tive essa impressão. É porque de que ele chegou lá e falou assim, opa, mas deixa eu ver se realmente dá origem ao lance que vai ser É o gol uma do decisão Flamengo. anterior à chamada, né? Porque Isso. o VAR tem que observar isso para decidir se Exato, chama ou não. Dele, que da leitura Mas labial foi que a eu- impressão que eu tive Da ali. leitura labial dele que eu consegui fazer no momento, ele falou, eu já vi. Eu já vi. Ele fala isso, eu né? já vi. Ele Isso. fala isso. Então, eu já vi, não sei se era do impedimento, Porque não sei... o que a imagem mostra naquele momento é o desenrolar da jogada no campo ofensivo do Flamengo. Do Sim, campo ofensivo do Flamengo. Exatamente. Essa decisão em si, eu acho que é acertada, e aí outra coisa para a gente julgar de outra maneira. Não deve-se realmente levar para algum outro lado. E, inclusive, esse lance, você viu de onde veio o lançamento? Será que foi intencional? Rossi. Você tem que perguntar pro Rossi. Certamente isso estava planejado no plano de jogo Porque do a Flamengo, bola vem pra ele e porque ele ele- fez diversos dele. É, né? Então, Muitos cara, sem você vê sucesso, que outros recua, com- é. E foi muito perfeita Foi a muito bola preciso. dele. Foi o melhor lançamento no jogo de um jogador, né, na verdade. Foi o dele. E foi o mais longo. É verdade. Mas no fim, acho que a decisão me parece ter sido a melhor para o jogo. Agora, precisamos falar. Eu falei, olha, você sabe que eu até no começo do programa me equivoquei. E a não marcação, ou a anulação do gol, com toda, termina por que a gente não vai falar tanto do o Alex citou o lançamento, o extraordinário passe do Arrascaeta. Espetacular. você falou. É que a gente falar bem do Arrascaeta virou rotina, né? Porque ele é um cara muito Ele diferente não aqui tem que no se futebol arranhar, brasileiro. né? De falar assim, até poderia se Joga falar, muita bola. ele tá lá desenhando um 3D do Fábio, de repente, é muito precisa a bola, velho. Olha o passe, a gente vai mostrar de novo aí o Tá lance, muito né, a ajustado o falta. passe dele. E eu achei, sinceramente, quem sou eu para falar do coisa? Mas eu não achei, sinceramente, eu achei que foi um chutão. É. Eu não achei que foi um lançamento não, pensado, então porque é uma bola Olha, recuada. É que vai tão Vai perfeito. muito perfeito, vai muito perfeito. Eu tive a impressão de ter sido um chutão, mas o passe bola é vem dar uma quicada espetacular. ainda perto E vou te dele. falar uma outra coisa sobre o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, a impressão que eu tenho é que ele, nas outras temporadas, ele começava a temporada mais ou menos e tal, e depois ia melhorando ao longo do ano. Esse ano ele me parece estar começando melhor do que normalmente ele começa a temporada. Será só uma impressão, ô Mansur? Não, acho que ele faz um ótimo ano. Acho que o funcionamento e a Coletivo tá ajudando, E a você entrada do De La Cruz ajudou muito. Antes, a gente estava no início do ano, você viu o Arrascaeta se movendo por uma porção muito grande de campo, indo pegar muito a bola atrás, por vezes se desgastando cedo no jogo. Agora não, o De La Cruz fica um pouco mais por trás das jogadas, ele recebe já essa bola numa posição que ele domina mais entre as linhas, ele eventualmente até Ele vem ajuda a buscar. economizar espaço para o Arrascaeta correr. O desgaste eu acho que é Mesmo menor. pensando que com o Gerson, só que daí o ano passado, eu acho que o Flamengo estava tão desbalanceado fisicamente, emocionalmente, aí abalava tudo, que o Flamengo ele era mais desorganizado e faltava energia. Então, às vezes eu queria fazer um movimento, para eu recuperar de 2 movimentos que eu fazia, eles demoravam um pouco mais, né? E acho que o Flamengo corria muito mais, porque era um time muito mais espaçado, né? Então, acho que isso vai fazendo você no jogo se destacar, se desgastar mais do jogava que mais sem o a bola. necessário, né? E o mais do que o time hoje se desgasta, né? Acho que o Flamengo termina fisicamente os jogos muito melhor muito bem. hoje, visivelmente, do que no começo da Hoje o temporada Flamengo passada, tem né? a comissão que assumiu no fim do ano passado, inicia o trabalho desse ano, ao contrário do ano passado, com várias interrupções, mudanças de metodologia de trabalho, tudo isso influi demais com um dos melhores profissionais do Brasil, né? O Fábio Maceredian, pilotando o processo desde a reapresentação dos jogadores. Havia já uma expectativa de um crescimento físico, tanto pela estabilidade do trabalho, quanto pela qualidade do profissional que está comandando o trabalho. Essa foi uma grande chance do Flamengo, talvez uma das Grande melhores do jogo. defesa. Fiquei em Foi a dúvida se melhor. fosse gol, Se ia valer? se o Pedro não estava impedido. A posição pareceu legal, né? Em princípio, dúvida, assim, Tava bem, ele teria que traçar a linha, né? Teria que traçar. Eu estava falando aqui que eu cometi um erro no programa. Não é possível. Sim, é verdade. Eu falei que o Flamengo não toma gol há 10 jogos. Na verdade, são 11. 11. Eu fiz a conta errada aqui. São 11 jogos sem Você sofrer esqueceu gol. de hoje, né, eu acho. Impressionante, né? Impressionante. Convenhamos, Muito tempo. por mais que a gente... Pra um a time gente sempre- talentoso desse. até chato a gente sempre falar isso, mas... porque tem a questão de campeonatos estaduais e tal. Ainda assim, 11 jogos sem levar gol, enfrentando, por exemplo, o Fluminense 2 vezes, enfrentando o Vasco, enfrentando o Botafogo, é algo que E salta aos olhos, não, Isso é poder de Alex? convencimento da comissão técnica. Falando do Fábio, eu ia complementar. Além da capacidade dele, obviamente, de ministrar o trabalho e a quantificação de carga e tudo, é o poder de convencimento de uma maneira leve que aquilo é bom para o atleta, ele entende que é.
e de o Tite, com a comissão, de falar, cara, você precisa fazer isso nesse setor. Se você não cumprir realmente sua função, depois vai acabar tendo problema. Então, isso o Flamengo, mais bem treinado, de toda forma homogênea, ele acaba realmente fazendo. Eu não opinei sobre a questão do Gabigol que você falou, eu vejo assim, até essa substituição, para mim, passa um pouco de quão morno foi o jogo. Eu acho que ele colocou mais isso tudo pensando para seguir tendo segurança. Eu não vou pôr o Gabigol porque pode ser por outras coisas. Tá Mas decidido também o jogo? pode ser que fala, eu vou colocar aqui de repente. Preparar ele melhor durante a semana. Não sei, mas ao mesmo tempo, porque se ele entra, quem entra, ele vai querer fazer algo diferente. E lógico que também o jogo ele tem a questão da chance do Renato. Se ele também faz o gol, poderia ter sido um outro jogo. O tempo vai passando. O tempo é amigo do Flamengo, Flamengo bem estruturado, como vem sendo, e a gente comentou, né? E acho que o Fluminense também esperava. E assim eu acho que acabou realmente vindo todas essas dificuldades. Eu citei o caso do Gabigol, não é porque estou querendo criar crise, nada disso. Não, mas eu estamos citei porque é analisando. algo que me chama a atenção, o fato de você ter um jogador do nível do Gabigol, por mais que, se ele está no banco, é porque eu acho que ele tinha a condição de jogar alguns minutos, né? Porque senão o Tite não o levaria, apenas o deixaria treinando e se preparando talvez para um próximo jogo. Se ele tinha condições de estar no banco, me parecia que ele tinha condições para jogar alguns minutos pelo menos. E quando acontece a substituição do Pedro, já era para a reta final do jogo, né, me chamou a atenção dele não ter colocado o Gabigol no lugar do Pedro e sim o Vitor Hugo. E ele sabe todo o carinho que a torcida tem pelo Gabigol, o quanto a torcida está querendo essa recuperação do Gabigol para que ele volte a marcar, que ele volte que vai poder ter a alegria habitual dele dentro de campo, e ele só vai ter com o campo, né? Não é treinando que o Gabigol vai conseguir, não é só treinando, né? Também treinando, mas jogando principalmente que ele vai conseguir se recuperar. A primeira substituição do Bruno Henrique pode até ter sido também uma ideia do que eu vou querer o Bruno Henrique aqui, alguém de velocidade, por causa do Marcelo. E para fazer alguma jogada longa ali seria essa característica. O Gabigol pode fazer porque ele também é rápido, não como o Bruno Henrique, poucos são. É diferente, É diferente, mas ele também O Bruno poderia. Henrique tem mais aquela Com mais certeza. potência. É outro ali, é velocista mesmo, né? Então pode ter sido uma ideia dele nesse sentido. Chamou a atenção. Agora, o Flamengo hoje está pronto para a temporada, Mansur? Parece bem azeitado, né? Para começar o brasileiro. Digo assim, o que eu digo pronto para a temporada pensando em campeonato brasileiro, é claro que o time pode evoluir, certamente imagino que deva, né? Evoluir ao longo da temporada. Mas pensando em campeonato brasileiro e Libertadores, principalmente, Copa do Brasil que vai começar logo mais para o Flamengo, a gente hoje, ao contrário do que acontecia no ano passado, nessa mesma época, hoje a gente coloca o Flamengo num patamar bem diferente em relação a 2023, nessa época do ano, né? O Flamengo, me parece, pronto para disputar os títulos dos campeonatos que vai jogar. Só que eu não acho fácil responder essa pergunta. Muita gente pode argumentar, e é um argumento justo, mas o Flamengo só teve esses jogos para disputar. O Flamengo não podia enfrentar os grandes de São Paulo, o Internacional. Esses times não cruzaram o caminho do Flamengo, não foi por decisão do Flamengo. Os jogos que o Flamengo tinha o campeonato que o Flamengo tinha para disputar, ele disputou quase sem ser incomodado até agora. Essa é a verdade. Isso é um ponto, isso é muito mérito. Então, eu prefiro dizer que os sinais são bons. Mas por que eu tenho alguma cautela em dizer que é um time pronto? Qual é a amostragem de jogos de alta exigência que o Flamengo teve até agora? Foram 5, né? Um jogo com o Vasco, um jogo com o Botafogo, 3 com o Fluminense. 3 jogos com o Fluminense. Isso. Contra o Vasco, o Flamengo teve alguns momentos bons no início e depois passou perto de perder o jogo em 2 bolas que o Léo Pereira salvou. O jogo com o Botafogo foi um jogo ruim de lado a lado, mas não foi um jogo bem jogado, o Flamengo ganha no final. O jogo com o Fluminense, o primeiro jogo da fase de classificação, é um primeiro tempo difícil para o Flamengo. O time não conseguia, como hoje não conseguia sair, muita bola longa. No segundo tempo, o Tite faz uma alteração na saída de bola, traz os laterais mais para trás, obriga o Fluminense a ter um espaço maior para pressionar. O Flamengo consegue fazer a saída acontecer mais pelo lado. Logo acha o Arrascaeta, sai um bonito gol numa construção e o Flamengo faz um ótimo segundo tempo. Um ótimo segundo tempo. Faz um ótimo jogo na primeira semifinal com o Fluminense e hoje me pareceu um jogo muito voltado para a administração de uma vantagem, mas aproveitando muito pouco para a qualidade técnica e espaços que havia para ele atacar. Mas me pareceu um jogo muito conservador. Então eu acho assim, os sinais são bons, a qualidade técnica é alta, o ajuste defensivo
parece claro que ele existe, capacidade de defender mais na frente, de defender um bloco médio, de defender a própria área. Isso parece muito bem organizado, dentro do que a temporada exigiu até agora. Mas eu acho que a amostragem não é grande o suficiente para dizer, tá pronto. Acho que a exigência vai aumentar e ver como o Flamengo vai responder a essa exigência. E a palavra pronto, ela é mais completa, vamos dizer, mas preparado eu acredito que sim, porque ele encontrou seu padrão. Preparado é um bom termo, é isso. Porque ele encontrou seu padrão, né? E é lógico que daí você vai encontrar adversários, você vai viver momentos, o ano é longo pra caramba, tem desgaste, mas eu vejo sim o Flamengo, obviamente, assim, e até o que a gente escuta na rua. Puxa vida, esse ano vai. Hoje a gente controlou tudo. Não tá brilhando quanto aquele de 2019. Mas 2019 jogar aquele futebol pode? Até pode, porque tem jogadores talentosíssimos. Mas não é fácil jogar aquele futebol que foi feito. Porém, tomava-se mais gol. Enfim, eu acho que realmente o Flamengo vem muito forte. Isso já tá claro, pelo jeito, para todo mundo. O torcedor tá empolgado, né, nesse momento do Flamengo, com o que tem visto até agora em campo. Uma informação aqui, ó, que nossa equipe apurou. A melhor defesa da história do Campeonato Carioca, você sabe quando foi, Mansur? Não tenho a menor ideia. Você não era nascido. 1911. Eu não era mesmo nascido. 1911. Eu estava preocupado com o ano que você ia falar e realmente não era nascido. Parabéns pra você, E olha só, você tá novo pra caramba. E é do Fluminense. Inteiro, hein? E é do Fluminense, que lá em 1911 tomou apenas um gol no Campeonato Carioca. O campeonato tinha apenas 6 jogos, era um recorte menor. 6 jogos, o Fluminense tomou um gol apenas em 1911. Dessa vez, o Flamengo tem um gol sofrido em 13 jogos. Desde que o campeonato passou a ser disputado com no mínimo 12 jogos, o Vasco, em 1977, tomou apenas 5 gols em 29 jogos. Ou seja, esse Flamengo também caminha para uma temporada histórica. E o que passa para o torcedor e para a gente, para os adversários, é um time seguro. E esse time seguro vai amadurecer esse jogo seguro. Se com o tempo conseguir ir soltando o freio de mão, então, meu Deus do céu, né, cara? Vira bitrem na descida e todo mundo sabe que não vai ser fácil. Porém, a hora que chega em jogos decisivos, pode ser que aconteça algumas coisas, o adversário esteja no melhor momento que você, enfim. Ter tudo para fazer um ano bom é uma coisa. Agora, concretizar realmente ganhar todos os títulos é outra. Sabe o que não existia em 1911 nesse campeonato? O que não existiu? O VAR. Nós. O Flamengo disputando competições de futebol, ainda não. O Flamengo ainda não O jogava? Flamengo é de 1895 como um clube de remo, grupo de regatas do Flamengo. O futebol é criado em 11 e descia competições em 12. Olha aí. Rapaz, eu não sei nem procurar a informação do jeito que o Mansur procura, além do HD dele, não tem muita coisa guardada. Olha só, o André deu entrevista ali no gramado, né, na saída do jogo. Ele foi perguntado à emissora que transmite o jogo, né, a Bandeirantes, entrevistou o André e ele disse isso aqui, ó, na saída do jogo. A gente preparou uma ilustração para vocês. Vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas esquecem de falar que somos os bicampeões estaduais. Acabamos de ser campeões da Libertadores, voltamos, treinamos 5 dias e fomos campeões da Recopa. Vocês falam muito do lado negativo. Eu acho que não é pra gente, né? Certamente não é pra gente, porque já cansamos de elogiar o Fluminense. E termina assim, ó. Tem que falar do trabalho que vem sendo construído. Diniz assumiu o time no Z4, fomos o 3º colocado no Brasileiro e no ano passado campeões da Libertadores e do Estadual. Ô André, acho que o troca de passe não tem assistido não, porque a gente cansou de elogiar o trabalho, cansou não, né? Porque a gente gosta de elogiar. Mas a gente elogiou muito o trabalho do Diniz, continuamos falando bem do trabalho de Diniz. O que acontece é que nesse recorte de clássicos chama a atenção, até pela qualidade do trabalho do Fernando Diniz, chama muito a atenção o fato dele não ter conseguido vencer por 13 clássicos consecutivos. O trabalho é ótimo, o Fluminense tem ganhado títulos históricos e a gente fala mais desse assunto daqui a pouquinho. Porque o Tite está sentando ali do lado do Matheus Bach. Vai dizer coisas mais importantes do que eu ia dizer. Não sei se vai dizer, acho que não. O Tite não tá Tite, viu? O Mansur costuma dizer muitas coisas importantes aqui. Tudo que o Mansur diz é importante. Mas o Tite vai responder mensagens aqui ao lado do Matheus Bach, auxiliar e filho do Tite. Uma âncora de navio, né? Do Cantarelli, sendo o goleiro com mais tempo sem ser vazado no Flamengo, né, em jogos oficiais. Boa noite. Boa noite, uma equipe consistente, sim, com o Rossi batendo essas marcas, fruto de uma equipe toda.
e que fez gol em todos os jogos. Hoje fez com ele anulado. Contra o Vasco também. O Vasco, tá certo. Contra o Vasco também. Então teve os dois lados, o lado de fazer o gol e o lado de não tomar. Próximo aqui. Sabia que era mesmo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Tite, assim, quando você chegou, todo mundo sabia da sua história no futebol, mas a torcida do Flamengo, com aquela visão torta de que você seria um treinador defensivo, tinha uma certa ressalva. E agora a gente vê uma aceitação muito grande em relação ao teu jogo. Você vê que hoje, na hora de aparecer o seu nome no placar, a torcida vibrou. Se fosse em outros tempos, a gente que trabalha aqui cobrindo o Flamengo há muito tempo, esse 0-0 sem o Flamengo machucar muito, a torcida podia estar impaciente, e ela foi paciente o tempo todo com o Flamengo consciente, como na partida de hoje. Queria perguntar para você e o Matheus, como é que vocês viram assim, esse comportamento da torcida em relação ao Flamengo seguro, que mais uma vez pouco sofreu, tirando aquele chute do Renato Augusto no início. Obrigado. De novo eu vou falar em equilíbrio. Nós passamos uma semana com muita dificuldade. Está falando com o Fábio agora. A dosagem do trabalho e o jogo que a gente fez, ele exigiu muito. Então, tu vês que hoje nós tivemos uma série de substituições que foram ser feitas em função do desgaste e dos problemas durante a semana que nós tivemos. Isso é significativo. E, às vezes, tira a finesse, o refinamento de uma jogada maior que de contra-ataque, porque o adversário precisava do placar, adiantava a marcação e dava espaços nas suas costas para ser aquilo que nós temos de qualidade, de ser agressivo, de ser vertical. Né? E essa finesse faltou um pouquinho mais para nós termos aquilo que fala de equilíbrio na contundência, nas ações ofensivas. Em contrapartida, ele teve a solidez que tu colocaste. Muito importante também a torcida entender a característica do jogo, né? Um pouco, que era uma equipe que vinha para correr riscos dele também, e acredito que a nossa postura também ajudou o torcedor a entender. A gente sempre procurou agredir a marcação, sempre procurou marcar alto, onde estava a bola a gente procurava agredir e não ficar lá atrás esperando alguma situação do Fluminense. Tanto que eles tiveram poucas situações de finalização no gol, acho que só a do Renato, né? Sem esquecer de um detalhe, vamos considerar, e é significativo, os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentaram. Tá certo, né? A grandeza do espetáculo, do jogo, da qualidade técnica, do grande técnico do Diniz. Né? Então, todo um contexto importante em dois grandes jogos. Oi, Tite, boa noite, parabéns pela classificação, Matheus. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho do espaço que o Flamengo não vem dando, e aí é claro que a gente está falando do Fluminense, mas isso já vem acontecendo há muitas partidas, o Flamengo não vem dando espaço entre linhas para o adversário criar. Eu percebi que, por exemplo, no segundo tempo, quando o Fluminense precisava do resultado, né, mas isso aconteceu em diversas partidas, eles não conseguiam criar, ou criavam muito pouco, entre linhas, porque o time anda muito compactado, mesmo com as linhas altas, ou com linha média ou linha baixa, que era o caso ali mais do segundo tempo. Então, eu queria que vocês comentassem. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, né, de todos os dias, né, mas eu queria que vocês comentassem, porque isso mais uma vez aconteceu hoje. Obrigado e parabéns. Primeiro tempo a gente não conseguiu jogar, porque nós chegamos no intervalo, não precisamos jogar mais. Voltou bem no segundo tempo. Eu acho que fez 15, 20 minutos muito bons. Fez o gol. Quero ver os melhores lances, quero analisar melhor o lance. Fez o gol. Depois, naturalmente, a tua observação eu concordo, ela vai chegando no final do jogo. As próprias substituições nossas que nós estamos fazendo, aí o adversário procurando fazer o gol e nós sermos consistentes. O que é que tu falaste? Quando tu tem as duas linhas muito compactas, assim, tu dá lado para jogar, tu não dá centro para jogar. E eles não conseguem entrar. Essa é uma fase defensiva em qualquer altura que seja. E se retoma dentro de uma média ou ganha numa alta, nós tivemos, acho, no início do jogo, uma chance viva de gol, né, numa retomada, num tiro de meta do Fluminense. Me corrija se eu esteja errado. No início, não? Estou viajando, não. Então, desculpa, então, a comissão técnica está dizendo que não.
enfim, quando tu retoma a posse de bola, tu está mais perto do gol, né? Tu está mais próximo de uma ação ofensiva. Eu falo isso de marca atacando, porque tu não sai do teu lugar. Quando tu retoma a posse de bola, tu já tem o jogador, o externo aberto, já tem o pivô, tu já tem o homem da velocidade, tu já sabe onde está, tu joga com essa forma. Isso a gente procura fazer, não só a equipe que inicia, mas também aqueles que não participam do início do jogo. Tite, Matheus, parabéns pela classificação à final do Campeonato Carioca, boa noite. Há uma expectativa muito grande da torcida por 2 jogadores de maneiras distintas, né? Várias vezes você já falou da qualificação do elenco e até da sua tristeza de não poder dar a oportunidade que você gostaria a todos os atletas que têm se empenhado. É um jogador que já foi muito importante para o Flamengo, está buscando retomar o seu melhor momento, que é o atacante Gabriel Barbosa, e o outro, o último reforço do Flamengo, que é o Léo Ortiz, né? Como é que se trabalha essa possibilidade da utilização? Eles que ficaram no banco de reservas e o Gabigol até voltando de lesão, mas não foram aproveitados ao longo da partida. A gente trabalha da mesma maneira que a gente trabalha com todos os atletas do grupo, exigindo durante a semana o empenho, a dedicação, o nível de treinamento alto. E aí depois no jogo a gente tem que tomar escolhas em cima do que a partida demonstra para nós e em cima do que a gente trabalhou a semana inteira. São atletas grandes, que vão ter momentos grandes ainda com a camisa do Flamengo, mas é o dia a dia que vai estar construindo tudo junto com a equipe toda. Quando nós estávamos com a substituição de vir para dentro o BH, o Bruno Henrique, tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. E um jogador que ataca espaço com velocidade do BH é decisivo. Então, eu ia utilizar um jogador menos de retenção e mais. Afora, o Gabi retornou essa semana. Eu acho que ele fez um treinamento, dois com o grupo todo, com o grupo mais forte, né? Assim como o Wesley. Né? Então, nós tínhamos, assim como o Vitor Hugo, mas numa condição maior. Então, o jogo também pedindo. E o Ortiz, o Léo Ortiz, cara, tenho os 2 zagueiros que estão jogando muito, selecionáveis, os 2 são selecionáveis para mim. E tem o Davi Luiz, que é um jogador internacional, uma qualidade extraordinária, que todas as vezes que ele entrou, jogou demais. Então... Tite, Matheus aqui, Gustavo Henrique. Ô Tite, o Flamengo tem 15 dias, né? Até o próximo jogo da final. E eu achei que hoje o Flamengo teve uma atuação que conseguiu fazer a classificação. O Wagner, achei que não foi tão bem o árbitro do jogo. O Matheus, que gosta muito de trabalhar a rapaziada lá, a finalização, a defesa. O que eu queria saber é uma pergunta para os dois, na verdade, né? Nesses 15 dias, com certeza, é a última grande parada que o Flamengo vai ter antes de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Diante de tudo que vocês analisaram até agora, esses 15 dias, o que vocês dois acham que o Flamengo pode melhorar? O que vocês dois acham que o Flamengo pode evoluir em termos de treinamento, em termos de um acoplamento melhor de sistema de jogo, porque são 15 dias de trabalho. O que vocês estão pretendendo, o que vocês estão analisando para esses próximos 15 dias? O primeiro aspecto é a manutenção do desempenho e evolução. Manutenção e evolução. Se tu pegar parâmetros, vamos dizer, o jogo anterior do Fluminense é a referência. O jogo anterior, ele é a referência, ele tem um componente, não quero falar, mas da mesma forma que teve um componente físico, uma intensidade extraordinária do outro jogo, uma retomada dentro do campo adversário, essa semana a gente sentiu nesse aspecto. Justamente por esses jogadores, o Nico ficou um dia sem treinar, o Eric voltou a treinar quinta, o Ayrton voltou a treinar quinta. É contextualizar isso tudo. A gente recuperou o Alan,
A gente ficou 15 dias para dar a ele uma condição física, retiramos ele da coisa para ele ter um preparo físico para ter uma situação e ele apresentar agora. Tá? Então, esses componentes todos, a gente falar em termos táticos, a referência ao jogo anterior, em termos físicos é uma recuperação, eles são jogadores internacionais, então estão em seleção também. Vou ficar torcendo agora para o outro lado para não machucar, né? Vou ficar assim, tu vai torcendo para alguém? Não, estou torcendo para não machucar agora. Completa, Matheus? Tá bom. Opa, boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Parabéns pela classificação. Gostaria de saber agora sobre o próximo jogo, que será ou contra o Nova Iguaçu ou contra o Vasco. O Vasco sendo o melhor ataque, a melhor defesa, tirando o Flamengo, e o Nova Iguaçu, que é a nova revelação do campeonato. Eu queria saber qual é a diferença entre se preparar para um clássico, que seria, no caso, o Vasco, e a diferença de se preparar para a nova revelação do campeonato, o Nova Iguaçu. Os dois fizeram por merecer, não dá para escolher. Eu vou ficar assim amanhã sentado e vou ficar olhando, vou ficar... Confesso que a gente não vai... O padrão de análise do adversário independe do tamanho do clube, porque tu fala do tamanho do Vasco, do tamanho do Nova Iguaçu recente ou a campanha que faz, a gente sempre procura analisar o que está dentro de campo. Então, independente de quem for, qualquer um dos dois, a gente vai analisar muito bem o que tem dentro de campo, as peças que podem fazer a diferença e como a gente pode levar vantagem ou anular o adversário nesse sentido. Nessa resposta... Saindo de Tite para Fernando Diniz, que também está falando, uma entrevista quente, hein? Vamos acompanhar a entrevista do técnico do Fluminense. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a equipe se comportou muito bem diferente do primeiro tempo de semana passada, completamente diferente. Teve muito protagonismo no jogo. O Flamengo, as chances que teve, ficou quase sempre em transição, algum erro nosso ou erro do juiz, né? Como eles fizeram o gol, aquele lance que foi uma falta, para a falta fácil de ser marcada, o juiz não marcou. Mas o mais importante foi a mudança de postura, não só para esse jogo. Acredito que a gente, nessa semana, após o primeiro Fla-Flu, os treinamentos já foram totalmente diferentes e a gente voltou a energia que a gente precisa para poder jogar bem e ser bastante competitivo. Acho que o jogo foi um bom jogo, mas acho que o Fluminense teve mais protagonismo, buscou mais a vitória e se tivesse um vencedor, seria justo que fosse o Fluminense. Boa noite, Fernando Diniz, Gabriel Ribeiro, Web Rádio Audiativo. Nos dois jogos, o Fluminense foi bem diferente. No primeiro jogo foi um pouco menos com a bola, nesse segundo teve um pouco mais a posse, mas o que não mudou foi a falta de finalização ao gol. Nos dois jogos tiveram nenhuma finalização ao gol e a tentativa da entrada do Marquinhos pela lateral foi uma tentativa de o time finalizar mais, de ser mais efetivo ao gol? Esse lance da bola não ter ido no gol, obviamente que precisa chutar, a bola precisa entrar na direção do gol para ser o gol, mas a gente teve boas chegadas, bons cruzamentos, teve um número grande de escanteio, teve bons chutes fora da área, teve bola na trave, a gente não teve nenhum chute na direção do gol, mas a gente teve chances hoje de marcar mais de um gol. Então, às vezes, você chutar a bola no gol que não leva perigo nenhum, o Fábio também não fez. Não lembro do Fábio fazendo uma grande defesa no jogo também. Então, não foi um jogo que os goleiros trabalharam muito. Mas o Fluminense teve uma maneira de jogar hoje bem mais agressiva do que foi na semana passada. E a gente voltou para o caminho que a gente deve seguir até o final da temporada para poder buscar coisas grandes. Em relação ao Marquinho, não é para melhorar a finalização. O Marquinho entrou para a gente ganhar mais agressividade. A gente sonhava com a classificação, era difícil, mas a gente tentou. Tudo que a gente pôde para poder colocar o time de uma maneira muito agressiva e muito solidária. Então, acho que o Fluminense hoje foi um time que tem três coisas que acho que resume bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Então, esses três grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado.
Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte horroroso, aí os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que você não fala hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e pela essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficam sendo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando, fica tentando arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Não esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui, depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim. Fiquei a semana inteira aqui assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o Ganso e o Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério, falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou. Queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais as nossas chances de ter sucesso. Diniz, aqui, Gabriel Amaral, Jornada KTO 1902. Queria fazer uma pergunta mais ampla sobre o primeiro trimestre. O Fluminense não joga mais agora nesse trimestre, só joga em abril. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse trimestre do Fluminense de 2024 em 3 áreas. Na área tática, se você, enfim, o que você pensa sobre a área tática do Fluminense nesse ano, se você gostou, se você não gostou, enfim, a sua análise. Na área física e dos resultados também. O Fluminense foi campeão da Recopa, parou na semifinal do Campeonato Carioca, foram as 2 competições que jogaram. Obrigado. Então, a primeira coisa, então, para contextualizar e a gente não ficar com aquela coisinha, né, Gabriel? Aquela coisinha que às vezes a gente gosta, né? Aquela coisinha bem rasinha. O Fluminense voltou quase um mês depois de todo mundo. Jogou até quase Natal do ano passado. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou mais um título internacional que o Fluminense não tinha, a Recopa. E assim, muitos de vocês ficaram alimentando aí a torcida, porque não ganha 13 clássicos. E não ganha 13 clássicos, mas circunstâncias completamente diferentes dos 13 clássicos. Hoje não ganhou, mas podia ter ganho. Tem que ver quanto é que todo mundo joga. Muitas vezes a gente jogou e não ganhou. Muitas vezes a gente jogou com o time todo reserva, muitas vezes a gente jogou com o jogador expulso, os clássicos. Vai ganhar, não vai ficar assim. Mas às vezes a gente focar, que é um time que em relação ao Flamengo, por exemplo, deve ter 1/3 do orçamento, que joga de igual para igual, que ano passado ganhou o Campeonato Carioca, que ganhou a Libertadores inédita. Passa, assim, 10 dias que ganhou a Recopa, acho que é fácil que a Recopa jogar na altitude, depois virar aqui com um jogador a menos. Aí espera o negócio acontecer alguma coisa contra o Botafogo, aí perde. Quando a gente estava melhor no jogo, que a gente estava 2-2, e provavelmente a gente teria mais chance de fazer o gol do que o Botafogo, o André já foi expulso, a gente já toma o gol de pênalti. Semana passada nós jogamos muito mal o primeiro tempo, muito mal. Horroroso, um dos piores primeiros tempos desde que eu estou aqui. Mas logo depois que teve o primeiro tempo, se você pegar os 15 minutos do Thiago Santos
ser expulso, o jogo já foi equilibrado e a gente mais no campo do Flamengo do que o Flamengo no nosso campo. Aí depois o jogo mudou de novo. Mas ninguém quer saber, muita gente não quer saber. Né? Quer ver aquele negócio estico pegar fogo. Aquele negócio, sabe? Quer ver, não quer bem do Fluminense. Quer ganhar like, quer ganhar notoriedade em cima dos outros. E quando vocês têm sucesso, aí manda treinador embora, manda jogador embora, fica que vocês mesmo depois reclamam. Fica reclamando. Mas é o que tenta, no primeiro sinal que tem do time não conseguir corresponder, começa esse tipo de comentário. Ainda mais do Fluminense. Vendeu uma conquista inédita em novembro, foi no Mundial, fez a final do Mundial, começou a treinar depois, conseguiu ir na altitude e fazer um jogo bom, virou aqui, aí passou 15 dias, já começa a querer criar um inferno, e alimentar a torcida de coisa ruim, começa a vaiar jogador e vaiar o time, como se isso fosse ajudar alguma coisa. Aí a gente tem que, dentro, fechar, como foi o ano passado, quando tentaram, quando a gente foi aquela série sem time com um monte de cara fora do time, arrumaram crise interna. Vamos ver como vai ser, vou esperar a próxima. Estou falando isso daqui, porque daqui a pouco já é para antecipar, porque é uma coisa tudo facinho de vocês. Nunca tem uma surpresa. Daqui a pouquinho, se tiver uma chance, o nego vem. Que tem problema interno, que é assim, que não pode jogar o Ganso Renato Augusto. Mas hoje, se toma um gol ali do lado, que pode tomar gol de qualquer lado, é porque botou o Marquinhos na lateral, é por conta disso, é porque é louco, é porque não tem. É sempre assim. Mas foi esse jeito da gente que levou o time, que ajudou o time a ser campeão da Libertadores, a ganhar de 4-1 do Flamengo ano passado na final e de ganhar a Recopa. E de conseguir fazer um time competitivo com um orçamento muito mais baixo que os nossos principais rivais. Em relação à tua pergunta, então, fisicamente, a gente vai melhorar, a gente voltou 20 e poucos dias antes, ninguém está no apogeu da forma física, então uma ou outra lesão de adaptação normal, mas a gente teve pouca baixa por conta de lesão muscular. Da parte tática, o time hoje, você deve ter gostado da parte tática. Nós marcamos alto, nós saímos jogando, nós tivemos profundidade, nós tivemos cruzamento, então a parte tática melhorou, porque o time tem embasamento tático. E daí, você perguntou de parte técnica também? E dos resultados, assim, o mais importante para esse semestre, que era o mais importante, que era um título inédito, a gente conseguiu, que era a Recopa. A gente também queria ganhar o Campeonato Estadual, mas não conseguimos. Nós caímos de um rival que é muito forte, que começou antes da gente, que a gente, o ano passado, nós perdemos o nosso grande zagueiro de seleção, e eles contrataram mais um. E contrataram mais o Dela Cruz. E contrataram mais outro, daqui a pouco contrata mais outro. Então, isso tem que pesar nas coisas, relativizar um pouco, para a gente achar que a gente, assim, de valorizar o trabalho que é feito. E não tentar destruir na primeira oportunidade que vocês têm. Fernando, aqui também, Caio Blajá Trivela. Eu queria te perguntar também uma pergunta sobre esse começo de ano. O que você encontrou? Você falou muito da atuação do último jogo, primeiro jogo da semifinal, que o Fluminense não foi bem. Mas o que você encontrou de bom, de melhor, além da parte de postura que você explicou, e o que o Fluminense vai precisar melhorar para o restante da temporada? Obrigado. A gente partindo do jogo de hoje, eu acho que essa é a base. Eu falei assim, o time foi muito competitivo, foi um time corajoso, foi um time solidário. Eu acho que, taticamente, a equipe também foi bem, conseguiu marcar muito bem, e diante de um adversário que tem uma defesa extremamente difícil de ser transposta, também a gente conseguiu ter um jogo elaborado, que acho que é uma coisa. Você vai falar do jogo de hoje, o que faltou? Faltou a gente conseguir furar mais vezes a defesa do Flamengo, mas é uma defesa difícil de ser furada, para criar situações de gol. E não vai ser só para nós, vai ser para todos os adversários. Tanto é que eles não tomam um gol há quanto tempo que eles não tomam gol, mas a gente teve chance de fazer gol, e poderíamos ter feito. Então, eu acho que para frente a gente vai ter que melhorar em todas as frentes, mas é um processo natural. A gente trabalha nesse sentido, de poder melhorar em tudo que a gente puder, como falou da parte técnica, da parte tática, da parte física, e a gente trabalha muito para que as coisas aconteçam. E a gente espera que os jogadores, de fato, usem essa semana que a gente teve, pós o primeiro jogo do Fla-Flu, como uma grande entrada na temporada. Boa noite, Diniz. Gustavo Garcia, GE. Globo. Diniz, você falou muito sobre postura, né? No jogo passado, principalmente no primeiro tempo, e desse jogo. Queria saber assim, o que realmente mudou de postura? Você falou que vocês se fecharam. Como foi esse processo para essa mudança de postura? E também sobre a questão do André, cara. O quanto pesa essa volta dele até mesmo para o time competir como competiu mais hoje? Essa é a última, tá? Eu acho que o André... A volta do André... É difícil você... O contexto de hoje...
o André se tivesse jogado semana passada, ele não ia fazer milagre. Se tivesse jogado o André no lugar do Renato Augusto, que foi uma coisa, não ia fazer muita diferença, mas seguramente não ia fazer muita diferença. Porque o André já jogou em outras ocasiões que a gente jogou muito mal. Então não é o André que ia fazer toda a diferença, mas ele é um dos grandes destaques do nosso time há muito tempo. A gente tinha 3 jogadores de seleção ano passado, o Nino, o André e o Ares, que eram rotineiramente convocados. A gente perdeu o Nino, daquele a gente jogou sem o André. Então, assim, naturalmente, esses jogadores, quando não jogam, faz falta, que são jogadores que têm técnica, que têm idade, que têm saúde, que têm estima elevada, e eles agregam para o time. Então, assim, não contar com o André é uma coisa que a gente nunca gosta. E ele é um cara que consegue fazer mais de uma função, ele consegue jogar de primeiro, às vezes sai, quase faz a função de segundo, às vezes eu coloco ele de zagueiro. Então, poder contar com ele é sempre muito bom. Mas não foi a ausência dele que criou. Pô, se fosse isso, era só o André jogar, a gente precisava treinar, não precisava fazer nada do que a gente fez. A gente fez muita coisa em relação a gente corrigir os defeitos que a gente teve semana passada, mudar a postura, porque assim, sempre é complicado você ganhar uma coisa importante e você não acomodar. Por mais que você trabalhe, por mais que você exija, tem um período que você vai meio que curtindo aquilo que está acontecendo. Isso não é com o Fluminense, qualquer time no mundo. Então a gente vai aprendendo a ganhar e ser competitivo de novo. Então eu acho que hoje a gente voltou a ser muito competitivo. E a gente tem que ser assim para a gente poder almejar coisas maiores. A sua primeira pergunta, esqueci. Em relação à competitividade, o que mudou dessa semana, de uma semana para outra, depois que se fechou? Eu acho que o time viu, assim, todo mundo reconheceu que a gente não podia fazer um tempo igual a gente fez com o Flamengo. Foi assim muito ruim. Foi horroroso o primeiro tempo de semana passada. O time do Flamengo não mudou a postura para hoje. Quem mudou a postura foi o Fluminense. Se a gente joga como jogou semana passada, teria sido igual o jogo. Então, a gente viu que não dava para ser daquele jeito, que a gente pode fazer mais. E o que a gente fez hoje, a gente pode melhorar também. A gente tem que melhorar daquilo que foi hoje, o que a gente vai procurar fazer daqui em diante. Ok, Diniz, obrigado. Boa noite, gente. Daí a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Antes ouvimos o Tite. Eu acho que ele tem bastante razão em muita coisa que ele fala, né? Ele tem... se você acompanhar as redes sociais, há uma... eu vou explicar. Há uma má vontade com relação ao trabalho, ao momento do Fernando Diniz e do Fluminense. Acho que é bastante... chama bastante a atenção. Dá a impressão de que o Fluminense é o pior time do mundo e que o Fernando Diniz é um baita de um maluco que está ali à beira do campo comandando o time. Então, acho que eu entendo o que ele diz. E acho que ele tem bastante razão nas ponderações que foram feitas por ele. É claro que a carapuça para nós não serve, porque claramente as críticas feitas... Mas por que não? Por que não? Porque esse tipo de com crítica... quem ele estava falando? Essa é a minha questão. Com que a reprimenda estava sendo passada em quem? Mas porque vocês, quem acompanha as redes que mantêm sociais, esse nível rasinho, as redes sociais, as redes sociais me parecem ter um nível bastante raso. Ele está discutindo com as redes sociais ou com os analistas de futebol, com as pessoas que falam de futebol? Porque não fica claro. E o único momento em que, para mim, aparentemente não é com as pessoas da grande mídia ou com quem analisa futebol na televisão, é quando ele fala que vocês são falsos tricolores, porque a nossa função não é defender clube algum. Então, aparentemente, não é com a gente. Mas é um monte de mensagens que não são direcionadas a ninguém, com a sensação de que qualquer um que lê o futebol e lê o jogo, diferente do que o Diniz lê, especialmente se a opinião dele estiver razoavelmente alinhada com o que a maioria das pessoas vê o jogo, ele entende que é raso. Isso me parece uma falta de respeito com uma visão contrária de futebol dele. Não há motivo para isso. As pessoas podem discordar sobre a leitura de jogo. Daí a forma como ele nutre um desprezo por uma opinião que eventualmente se alinhe com a opinião que está difundida na opinião pública, ela me parece uma coisa que incomoda bastante. Porque, eventualmente, a pessoa que tem a sensibilidade da arquibancada, mesmo sem a sensação técnica, ela pode ter uma visão de futebol com uma capacidade de enxergar as coisas muito aguçada. Por mais que ele não deixe claro para quem ele também não generalizou, ele falou. Lógico que em algum momento ele fala vocês, mas ele fala por vocês daqueles que têm a maldade. Aqui a gente nunca teve atitude com maldade, interesse, eu falo,
de querer mudar a opinião do torcedor nem nada, nesse sentido que eu acho assim. Não é concordar ou não, porque eu não sei para quem que é. Exato. Só que ao mesmo difícil discordar sem saber para quem é Só que ao o mesmo recado. tempo a gente sabe que tem gente maldosa que, lógico, quer sempre descredibilizar o trabalho dele como um maluco e que eu também não concordo.